Ora, boa tarde, hoje é 19/6/2020, sexta-feira. Aleluia. Dependemos do Espírito de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. E pedimos a Deus, imaginamos que nos ajude a imaginar que está tudo a correr bem e que Deus nos vai dar além daquilo que pedimos ou pensamos. E vamos dizer alguns corzinhos da Igreja Evangélica. Por exemplo, o sangue de Jesus me lavou. Alegre cantarei, louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Aleluia. E outro que é assim: ainda há lugar para ti, para mim, ainda há lugar. Vem já, pecador, vem ao teu Salvador, porque ainda há lugar para ti. A festa está pronta, é festa de amor, e ainda há lugar. Vem já, pecador, vem ao teu Salvador, porque ainda há lugar para ti. O São Paulo diz que nós somos mais que vencedores. E há problemas, mas o São Pedro diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Vamos ler alguns versículos subjugados ao título Sodoma e Gomorra. E, segundo os homens da Bíblia, eles acreditavam mesmo que Sodoma e Gomorra foi como aqui está escrito. Então vamos ler algumas passagens. Esta primeira passagem é em Judas. O livro de Judas, não os Iscariotes, mas aquele que se tinha convertido a Jesus. Ele diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão. Deus reservou na escuridão e em prisões eternas, e até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente, está a falar agora de pessoas, contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Porém, 2 Pedro 2:1 diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Agora em 2 Pedro 2:6-7,
diz assim, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Vamos ler em São Mateus 10, 14, 15. E Jesus estava a falar aos seus discípulos, e se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Vamos ler em Jeremias 23, 14. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. E eles têm se tornado para mim como Sodoma e os seus moradores, e como Gomorra. Vou ler em Isaías 1:9. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhantes a Gomorra. Vamos ler em Gênesis 14, 1-3. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, a Arioque, rei de Elazar, Kedor Laomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes reis fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinab, rei de Admá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Vamos ler em Gênesis 13:10. E levantou Ló era sobrinho do Abrão, levantou os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, do Rio Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Vamos a Gênesis 14:10. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. Vamos a Gênesis 18, 17, 20. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido. Deus tinha conhecido Abraão, e sei que ele há de ordenar aos seus filhos
e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Agora vamos a Gênesis 18:32. Disse mais: ora não se, disse o Abraão, ora não se ir o Senhor, que ainda só mais uma vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. Estava a falar de Sodoma. Então vamos a Gênesis 19:4. E antes que se deitassem, cercaram a casa. Está a falar dos homens de Sodoma. Antes que se deitassem, cercaram a casa do Ló, os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Glória a Deus. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a compreender e a dizer o que Ele determinar. Amém. Então, vamos meditar sobre esta mensagem cujo título é Sodoma e Gomorra. E os homens da Bíblia acreditavam mesmo. Glória ao Senhor. Aleluia. Então verificamos que o São Judas fala no facto de haver anjos que deixaram a sua própria habitação. É o que diz lá em Gênesis também, que eles dá a impressão que casaram, não sei como é que fizeram, casaram com mulheres e de origem a gigantes, e o Senhor não gostou disso, claro, não é? Então reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Então, pronto, todos nós devemos tomar as nossas posições e não querermos ser nada além daquilo que Deus quer. Então também, da mesma maneira, este povo de Sodoma e Gomorra eram homens muito corruptos, que não agradavam a Deus, não viviam em amor, queriam ter alguma coisa com os próprios anjos, que era uma corrupção sexual. E isto é um exemplo para aqueles que não querem fazer a vontade de Deus, que não creem no Senhor Jesus Cristo, que não se encheram do Senhor Espírito Santo, não falam em línguas, etc. Aqui em 2 de Pedro 2:1, o Pedro fala de algo semelhante. Fala de falsos profetas, falsos doutores, e que produziriam heresias de perdição, negaram ou querem negar que o Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, não veio, não acreditam no Senhor Jesus, como os judeus não acreditavam que ele era o Messias. Então vai vir sobre eles repentina perdição. A pessoa não pode andar, é como a Bíblia diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Se a pessoa não começa por não acreditar em Deus, é porque é parvo, é estúpido,
porque alguém teve que criar tudo, sabemos, todos nós tivemos um pai, e quem é o pai do Adão? Teve que ter um pai. Esse pai, segundo o dicionário português, é a causa necessária. Sem um pai ninguém pode existir. Então o Senhor Jesus Cristo veio para nos salvar e vai voltar, tem cumprido todas as profecias, e aquele que não acreditar nisso é porque não foi escolhido, e não foi escolhido porque Deus vem estudando as famílias, como no caso do Abraão, e os pais não lhes ensinaram nada, e eles nunca conseguem compreender que tem que haver um Deus que criou todas as coisas, não é? Então, os profetas, até o Jeremias, acreditava que Sodoma e Gomorra existiram, não é? Então, o que é que nós devemos fazer? Devemos compreender melhor a palavra de Deus, lê-la, conhecer desde o Gênesis ao Apocalipse. Pronto, se a pessoa andar em maldades como estas pessoas do Sodoma e Gomorra e as terras ali vizinhas, se eles andarem em maldades, eles estão a semear o mal, vão colher o mal, lutam contra Deus, então o que é que vai pedir por eles? Não conseguem, é como os filhos do profeta Eli, quer dizer, o pai não conseguiu dominá-los e eles não conheciam a palavra de Deus e tiveram as consequências, né? Morreram e aconteceu-lhes só desgraças, né? Então o Senhor deixou remanescentes, ou seja, apesar de haver muita gente corrupta, no entanto houve sempre um remanescente, um resto de pessoas boas, e até mesmo o profeta Elias, creio que era o Elias, pensava que não tinha ficado nenhum profeta senão só ele. O Senhor disse, não, ainda ficaram 70. Portanto, o Senhor, é como Paulo disse, vocês aqui não me querem ouvir, mas há muita gente que vai ouvir. Portanto, eu vou sair daqui e há muita gente, porque eu vou continuar a pregar o Evangelho. E foi o que ele fez e Deus abençoou. Como temos dito, ele escreveu quase todo o Novo Testamento. Então, isto aconteceu mesmo. A história é contada no Gênesis, principalmente, no livro de Gênesis. E fala de reis que naquele tempo de Abraão se levantaram uns contra os outros e ajuntaram-se num sítio chamado Val de Sidim, que é o Mar Salgado. O Mar Salgado, ou o Mar Morto, né? Ainda lá está. E Israel lá está também na Palestina, né? Em Jerusalém, etc. Portanto, é curioso que as pessoas veem, por exemplo, o Ló. O Abraão disse, olha, escolhe para onde é que queres ir, porque tinham muitas ovelhas e os homens que guardavam as ovelhas, os pastores, não se davam bem uns com os outros. E o Abraão disse isso. Com certeza ele tinha dito a Deus, olha pai, se o Ló, que era o sobrinho dele, se o Ló escolher para a direita, eu escolho para a esquerda, etc. E então o Ló viu, ou seja, dirigiu-se como o Adão pelo aspecto, como a Eva. A Eva olhou para o fruto, viu que era uma árvore bonita e tal, e fez ao contrário do que Deus tinha mandado. Então, não devemos ver, segundo a nossa consciência, que foi baseada na sua própria aparência, naquilo que parece ser.
parece ser o melhor, mas a gente deve pedir a Deus que nos mostre o que é que devemos fazer, né? Então o Ló levantou os seus olhos, viu a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Portanto, eles não sabiam que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, que eles iam se tornar maus. Ora, eles tinham reis, tinham pessoas, só que depois as pessoas começaram-se a corromper, não acreditavam em Deus, quase como no tempo do Noé também. O Noé pregava e tal, e eles não acreditaram. Então, devemos ter cuidado com a maneira como agimos e devemos pedir: Pai, ajuda-me a ser prudente como as serpentes e simples como as pombas. E Deus vai-nos ajudar a ser prudentes, a ver as consequências daquilo que pensamos, que falamos, ou que agimos, as obras que fazemos. Por tudo isso, tudo o que nós fizermos, o reino de Deus é comum. O reino de Deus, disse o Senhor Jesus, funciona como um semeador, um agricultor que vai semear a sua semente. O que ele semear, se for trigo, nasce trigo, se for outra coisa, nasce essa coisa. Se for maldade, se for pronto, coisas que vão fazer mal aos outros, não, eles vão sofrer, não é? Porque o Senhor disse: não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e porque isso é fazer mal aos outros, e Deus não gosta que os seus filhos façam mal uns aos outros. Somos filhos, pelo menos espiritualmente, mas quando a pessoa deixa de fazer a vontade de Deus e morre, então vai sofrer muito, não é? Então, o Senhor, como se disse, acreditava no Abraão. Ele provou o Abraão, até lhe pediu o filho, e o homem tinha mesmo fé em Deus, e Deus começou-lhe a falar, e ele começou a ver que era mesmo verdade, que Deus existe. E então o Abraão era mesmo um homem que agradava a Deus. Abraão certamente virá a ser uma grande, poderosa nação, disse Deus, e nele serão benditas todas as nações da terra. Todos aqueles que seguem o Abraão, a sua forma de pensar, que acreditam naquilo que ficou escrito acerca de Deus através da sua boca, essas pessoas vão ser abençoadas. Aqueles que procuram agir como o Abraão, imitar o Abraão. E o Senhor disse uma coisa interessante, porque tudo é o que Deus diz é interessante, mas que é especial. Porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça. Isto é o que temos dito. Deus vem estudando o Abraão, como ele costuma fazer, creio, e depois as pessoas convertem-se, não é por acaso. Deus chama, Deus justifica, Deus glorifica, etc., porque viu que essas pessoas imitavam os pais e os avós, etc. Então devemos sempre educar os nossos filhos, falando-lhes de Jesus, e também à esposa, às vezes podem não querer ouvir, mas oramos para que Deus opere contra o diabo que quer enganar a nossa família, os nossos descendentes, esposas e os maridos, também pode ser. E então o Abraão foi anunciado que Deus ia destruir as cidades de Sodoma e Gomorra e algumas terras ali à volta. Então o Abraão perguntou a Deus: e se houver lá 50 justos? Deus disse: eu não a destruirei. Se houver, suponho que era 25, for reduzindo sempre. E então, por fim,
o Abraão disse a Deus, aqui vê-se a conversa de Abraão com Deus e Deus com Abraão. Havia um diálogo. Ele ouvia Deus, ele era um profeta, não é? Então havia um diálogo e o Abraão disse, ora, não se ir o Senhor, se ainda só, mais uma vez, falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. Etc. Então estamos a ver que aqueles homens e mulheres não, eram homens, que se juntaram ali à volta da casa do Ló, eram mesmo maus. E diz que antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma. Aqui cita principalmente Sodoma. O resto depois, pronto, foi... aconteceu por... pronto, também não se portavam bem, né? E Deus destruiu aquelas cidades. E então, isto é tudo um aviso para nós, porque Deus diz, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E é isso que temos que ser. Vamos agora orar um bocadinho em línguas, pedir a Deus que nos ajude e orar pelas pessoas que estão a ouvir este vídeo e que tudo seja para a glória de Deus. No nome de Jesus. Amém. Shikarabarabara, miti amor yabada, shikiti amor yaniti, bishiri yamanaga shofaniti. Então, graças a Deus que chegamos ao fim e Deus vai continuar a abençoar-nos. Os corzinhos que nós recordamos, mais ou menos foram estes. O sangue de Jesus me lavou, alegre cantarei, louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Aleluia! E também ainda há lugar, para ti e para mim ainda há lugar. Temos que nos converter, como eu disse, Jesus, eu te recebo como meu Rei. Isso foi o melhor que eu fiz. A partir de Deus tem-me abençoado muito e vai-me continuar a abençoar em todas as áreas. A área das finanças, da saúde. Pode vir alguma coisa, já vem dizer, tu estás doente, dói-te aqui, dói-te acolá, mas Deus dá-nos sempre a solução. Glória a Deus. Até à próxima gravação. Deus os abençoe.